Desastre de barragens no Brasil e no mundo. Atividade apresentada ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais para a disciplina de Hidrologia. Professor Júnior César. Rejeitos de Minas. Devido à natureza física e química dos rejeitos, eles apresentam riscos potenciais às pessoas e ao meio ambiente, o que significa que requerem tratamento adequado e locais de armazenamento dedicados e seguros. Infelizmente, as barragens de rejeitos podem falhar. Essas falhas podem libertar grandes quantidades de água e sedimentos, muitas vezes capazes de devastar as comunidades a jusante e o meio ambiente. Os rejeitos podem conter materiais perigosos como metais pesados, metalóides, metais radioativos, minerais sulfetados e reagentes de processamento, por exemplo, cianeto usado na mineração de ouro. Apesar dos muitos avanços alcançados no setor mineiro e do aumento do conhecimento em engenharia geotécnica, ainda ocorrem muitas falhas em barragens de rejeitos. Desde 2014 ocorreram 7 falhas significativas, o suficiente para virar notícia internacional. Ocorreram no Canadá, México, Brasil 2 vezes, China, Estados Unidos e Israel. Embora nem todos tenham resultado na perda de vidas, todos causaram grandes danos ao meio ambiente. As recentes falhas em barragens de rejeitos forneceram evidências de que as instalações de armazenamento de rejeitos nem sempre são seguras. Por exemplo, a tragédia da mina Samarco e Mariana, Minas Gerais, no Brasil, rompeu-se no dia 5 de novembro de 2015. A lama de rejeitos desceu pelo vale como um fluxo de lama de alta densidade e inundou partes da vila de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram entre moradores e funcionários da Samarco. A lama atingiu o Vale do Rio Doce, a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil, e percorreu 675 quilômetros até chegar à costa atlântica, atingindo mais de 40 cidades e 4 reservas indígenas. Foram inúmeros os danos socioambientais, tais como morte e desaparecimento de pessoas, isolamento de áreas habitadas, desalojamento de comunidades, destruição de moradias e estruturas urbanas, fragmentação de habitats, destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa, mortandade de animais de produção e impacto à produção rural, impacto no turismo, restrições à pesca, mortandade de animais domésticos, mortandade da fauna silvestre, mortandade de peixes, impacto na geração de energia elétrica pelas hidrelétricas atingidas, alteração da qualidade e quantidade de água e impacto no abastecimento público e dessedentação de animais. No site do Ministério Público Federal do Brasil, é possível encontrar vasta documentação sobre o caso, bem como relatórios dos danos socioeconômicos, socioambientais, entre outros. No ano de 2017, a Organização das Nações Unidas, ONU, publicou um relatório sobre os maiores rompimentos de barragens ocorridos desde 1985. Nesse infográfico encontrado no relatório, podemos visualizar os impactos diretos do desastre de Mariana em 2015. Quanto à vegetação, a força do fluxo de lama destruiu 1.469 hectares de mata ciliar. E em relação à fauna, populações inteiras de peixes foram mortas imediatamente quando o chorume os enterrou ou obstruiu as suas guelras. Os estudos apontam que o tempo de recuperação dessa tragédia poderá variar entre décadas a cerca de um século. Segundo o relatório da ONU, é estimado que existam 3.500 barragens de rejeitos no mundo, o que é uma estimativa subestimada, uma vez que poderão existir mais de 30 mil minas. Outro exemplo desse tipo de desastre ocorreu em julho de 1985. A barragem de rejeitos de uma mina no norte da Itália ruiu, causando a morte de 268 pessoas. A empresa Prealp Mineraria foi declarada falida e não pagou qualquer indenização. Depois da tragédia, nasceu a Fundação Estava, em 1985,
criada pelas famílias das vítimas para recordar os habitantes que perderam a vida e para garantir que acontecimentos semelhantes, previsíveis e evitáveis, não voltem a acontecer. Em 1988, um memorial foi construído em homenagem às vítimas, com uma escultura que retrata a cena dramática vista pelas equipes de resgate. Dezenas de homens, mulheres e crianças foram encontrados mortos, envoltos em lama, com as mãos erguidas na frente do rosto numa última tentativa de se proteger. Ao mesmo tempo que a instalação de mineradoras aumenta o desenvolvimento socioeconômico de uma região, com a urbanização em torno do local, com a contração de trabalhadores, continua a acarretar grandes problemas de segurança da ordem econômica, social e ambiental, que devem ser prevenidos e devidamente fiscalizados de acordo com as regulamentações e normas. Podemos refletir com questões que ficam sem resposta. Como que a empresa responsável por uma barragem de minérios instalada tão próxima de uma comunidade como a de Bento Rodrigues não providenciou sequer uma sirene para avisar a população? Como que mais de 3 anos depois ocorreu no Brasil novamente a tragédia de Brumadinho, deixando 270 mortes? Enfim, para que a natureza seja respeitada e vidas sejam salvas, é essencial superar o grande desafio de assegurar que a indústria mineira seja pautada no desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que supre as necessidades presentes sem prejudicar as gerações futuras e fortaleça principalmente a cultura de prevenção de acidentes. Para aprofundamento, segue duas sugestões de leitura: o jornal A Sirene, a voz das pessoas atingidas pela barragem do Fundão, e o Museu Virtual do Projeto Mariana Território Atingido, em apoio à luta das pessoas atingidas. Obrigada.